A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, gravando para o canal Diego Amorim. Hoje um convidado especial, nosso irmão José Márcio, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Puxinanã, com o pastor Ramalho. E aí, irmão Márcio, se apresenta aí para os irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos, como o Diego já me apresentou, sirvo a Deus aqui na Igreja Adebrais, pastor Ramalho. E é uma alegria muito grande poder estar aqui cooperando para o crescimento do seu canal e com o avanço da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Diácono Márcio, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os filhos de Judá. Onã, a maldade de Onã. A Bíblia não relata a maldade de Er, que é o seu filho mais velho de Judá. E a maldade de Onã a gente dá para entender um pouco o que significa. A gente fazendo um paliativo do que aquilo representou para aquela época, né? E para a maldade dos dias de hoje, né? A gente vai ver dentro das escrituras com bastante clareza aquilo que a gente pode aproveitar e fazer uma extração aí do que significa nos dias de hoje. Será um assunto um pouco polêmico. Espero que você tenha bastante paciência para entender o que vai acontecer. Fica com a gente até o final desse vídeo, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém. Pois bem, meus irmãos, um assunto muito relevante, a história de Judá e sua família, e o que esse assunto ele traz para a nossa vida atual, o que realmente significa a história de Judá, de seus filhos, como é que se dá a maldade de um ser humano, a que ponto chega um ser humano na sua maldade. E eu queria já começar perguntando ao nosso irmão Diácono Márcio, fala um pouco aí, irmão Márcio, pra gente a respeito da história de Judá, que foi um dos 12 filhos de Jacó, que tem uma forte influência na história do Messias. Pois não, Diego. É o seguinte, Judá é o quarto filho, né, de Jacó, né, da linhagem de Jacó, e ele é o filho de Leia, né? Ele é o filho de Leia, e quando houve aquele alvoroço todo na venda de José, ele foi, né, quem deu a ideia que José fosse vendido, né? E como eu acredito que o clima ficou um pouco pesado, vendo o luto do pai, porque o pai achava que o seu filho realmente tinha sido morto, né? E ali ele carregando nas costas aquela dificuldade, a informação que os seus irmãos, as informações privilegiadas que seus irmãos tinham a respeito do fato, fez com que ele se afastasse um pouco, né, do convívio do lado dos seus irmãos, e ele vai para uma terra distante. E ele chegando lá, ele leva algumas das ovelhas do seu pai, né, possivelmente uma herança adiantada, né, e ele leva algumas ovelhas do seu pai, e ali ele fica tosqueando as ovelhas, fica pastoreando as ovelhas, e ali ele conhece uma mulher, né? Ele conhece uma mulher ali ele casa, e daí vem o primeiro filho, que é o filho Depois ele conhece mais novamente a sua esposa, tem relação com sua esposa, e nasce um outro filho, que a esposa dele coloca o nome, dessa vez não é ele que coloca o nome de Onã. E mais tarde vem um terceiro filho, que é Selá, né? E quando a Bíblia não fala nada sobre a maldade do coração de porém, a Bíblia diz que Deus o mata, né? Assim, uma forma muito chocante de se falar, mas assim, Deus tirou ele de cena, né? A gente vai entendendo um pouco o porquê Deus tirou ele de cena, porque a Bíblia não deixa claro. A Bíblia só diz que Deus o matou, Deus o anulou, Deus o parou, né? Então vem aí o seu segundo filho, e o segundo filho é que a gente vai conversar sobre o assunto de hoje. Ô, irmão Márcio, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que o homem desde a sua meninice, ele é mau.
desde a sua meninice. Então, tem aquelas pessoas que são má a tal ponto de Deus tirar a vida, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, lá em 1 Samuel também, que Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida, né? Isso. Gênesis capítulo 2. Então, tem pessoas que são tão más, de a ponto de Deus tirar a vida dessas pessoas. Sim, Diego, porque nós precisamos entender, né? Porque quando Deus ele vai tirar a vida de uma pessoa, o porquê ele está tirando a vida daquela pessoa, né? A Bíblia diz que Deus, quando ele destruiu o homem matou o homem com o dilúvio, ele disse, né? Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque ele é mau desde a sua meninice. Então, o que é que acontece? Para que Deus anule uma pessoa, é simplesmente o quê? Para que a maldade daquela pessoa não venha se proliferar. Então, há uma intervenção divina para que a maldade daquela pessoa venha a cessar. Foi assim que aconteceu com Agag. Para nós entendermos o que aconteceu com Agag, quando Deus deu a ordem a Saul que matasse todos dali, nós temos que voltar um pouco na história e entender qual era a maldade daquele povo na época, né? A maldade daquele povo, o povo se enterrava até na areia do deserto, e o povo, quando vinha saindo do Egito e indo para Canaã, ele pegava os cansados, né? E aqueles que desistiam, e eles matavam ao ponto de te arrancar a própria pele com a pessoa viva. Então Deus, quando ele estava deu a ordem a Saul, ele estava dizendo, olha, eu quero que vocês risquem, né? Risquem esse povo do mapa, que é para essa maldade não ir se proliferando de geração em geração. E outro fato também é para quê? Porque na época não era só questão de maldade de um ser humano para com o outro, mas era também a questão religiosa, né? A questão religiosa, Deus ele fazia muitas vezes com que viesse anular aquela pessoa para que os ritos, a crença daquela pessoa não viesse então a se proliferar. A gente vê no sacrifício de crianças na época, né? E onde passava-se as crianças, jogava as crianças no fogo. Se a gente for estudar isso, oferecia a Moloque. Se a gente for estudar a Bíblia ao ponto, há muitas, inúmeras maldades que se cometia nesses atos religiosos, né? Então, é um fato bastante interessante. E é muito interessante, mas que quando o senhor falou aí de Agag, a gente observa que Deus dá a ordem a Samuel para mandar falar para Saul que matasse todo aquele povo, desde a criança de peito até o animal. Deus mandou matar tudo. A gente olhando numa visão superficial, a gente olha e imagina, mas rapaz, por que Deus, um ser divino, manda matar uma criança de peito? É porque a gente observa só nessa visão superficial. Mas a desobediência de Saul resultou quase na exterminação do povo judeu, lá em Esté, capítulo 3, quando Ramã, o Agagita, descendente de Agag, quis exterminar todo o povo judeu. Então, por causa da desobediência de um ser humano, porque Saul ele desobedeceu, quando ele desobedece, resulta quase na exterminação do povo judeu. Aí a gente observa e diz, não, Deus manda matar a criança. Não, Deus ele vê o que vai acontecer lá na frente, o que aquela criança vai se tornar. Verdade. Eu estava até vendo, estudando com o pastor César, e ele falou, se Deus tivesse usado um profeta e tivesse mandado matar Hitler quando ele era um bebezinho, uma criança, teria acontecido tudo aquilo? Não, porque Deus sabe. Deus sabe a pessoa que vai se tornar aquela criança um dia. Então, ele, por ser tão mal, por ser mal em si, em sua essência, Deus ele não poupou a vida de ele. Como o senhor falou, a Bíblia não traz com tanta clareza qual era a maldade de ele. Mas a ponto de Deus tirar a vida, eu acho que não era uma coisa tão simples, né? Mas ninguém sabe, porque assim, naquela época existia um temor em relação a quem fosse se casar. Por quê? Porque seria da geração abraâmica que viria o Messias. Desde lá do princípio, né? Quando Deus chamou a Sete, depois de Sete veio Noé, depois de Noé, e assim consequentemente, quando ele chamou a Abraão, ele cuidou para que
Isaac viesse casar com uma pessoa da sua descendência. Mais tarde, né, Isaac fez a mesma coisa com Jacó. E se você for ler lá no livro de Gênesis, você vai entender que Jacó se entristeceu com Esaú, por Esaú ter casado com uma mulher cananeia, né? Então eles prezavam por isso. Então uma coisa já começou errado na vida de Judá. Ele saiu do meio do seu povo, foi para um lugar, né? E lá ele conheceu uma mulher que não era da sua linhagem. Fazendo isso, dá-se a entender que ali ele conheceu uma mulher que cultuava outros deuses, né? E não estou afirmando, né? Fique bem claro isso, que pode ter se envolvido com esses ritos religiosos ou alguma coisa do tipo. Nós não sabemos bem informar como o que aconteceu, né? Mas como era naquela época existia a lei do verianato, não é isso? Isso. Que era o seguinte: o irmão, quando ele viesse a se casar, porque a Bíblia diz que foi Judá, o próprio Judá que arrumou esse casamento para o seu filho foi o próprio Judá que arrumou esse casamento para o seu filho Então morreu sem deixar descendência. O que significa isso? Para os antigos, naquela época, morrer sem deixar uma descendência significava o quê? Que a memória daquela pessoa seria arriscada da face da terra. Ou seja, quando os seus irmãos viessem a morrer, ninguém iria se lembrar dele. Ou seja, ele teria sido como maldito, porque o nome dele foi riscado da face da terra. Então, qual era essa lei? Qual era a ideia dessa lei? Fazer com que o nome da pessoa ficasse sendo lembrado. Através de quem? Da genealogia que viesse através do seu irmão. Então, o seu irmão, quando viesse a possuir a esposa, mesmo que ele fosse casado, vale a pena salientar, mesmo que o irmão mais novo viesse a ser casado, ele tinha por obrigação de tomar a esposa do seu irmão falecido para que viesse então trazer descendência. Mas o interessante, Diego, nessa situação, é que nessa situação, fazendo isso, ele corria alguns riscos. Quais? Os riscos que ele corria ele perderia o direito de herdar, de herança. Você está entendendo? Ele não era mais o herdeiro. O herdeiro agora seria o seu filho, que no caso seria sobrinho. Segundo a lei, seria sobrinho. Quem ia herdar era o primogênito, que mesmo saindo dele, vinha então a ser contado como se fosse o seu irmão. Então ele ia perder a primogenitura, ele ia perder a bênção da primogenitura, ele ia perder a herança. Então ele, sendo sabedor dessa situação, ele vai fazer o que está escrito aqui no texto, entendeu? Entendi. Ô irmão Márcio, aqui essa questão dele possuir a esposa do seu falecido irmão, lá na frente vai virar até lei, né? A lei mosaica. Já existia essa lei, e essa lei ela passou a ser adotada por a lei mosaica, né? Deuteronômio no capítulo 22. Isso, e vale também salientar que a lei que veio de cortar o prepúcio, essa lei também já existia, os egípcios faziam isso também. Então foram leis que foram sendo, né, colocadas, introduzidas dentro da lei mosaica, né? Também a lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, foram leis que foram sendo introduzidas ao longo do tempo, porque essa lei de Hammurabi existia desde o tempo de Moisés, então, os dias de Moisés. A gente tem que salientar também que no Antigo Testamento, Deus ele tolera a poligamia, mas não era o desejo de Deus. Sim, com certeza. A gente tem que entender isso, né? Porque lá em Gênesis 2:24, Adão disse: como pode deixar o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão ambos uma só carne. Os dois serão uma só carne. Então, Jesus Cristo ratifica isso em Mateus 19:4, e no princípio não era assim. E os fariseus, eles indagam Jesus Cristo dizendo: não mandou Moisés dar uma carta de divórcio à sua esposa quando você não quisesse mais? Jesus disse: sim, mas no início não era assim. No início Deus mandou Moisés dar uma carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. E o pastor Adijá, ele dá uma explicação sobre essa carta de divórcio, que até me fugiu da memória agora no texto, que
Miqueias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. Mas tem outra palavrinha que eu não estou lembrado agora. Mas no decorrer eu vou lembrar. E aquele homem, ele deixava aquela mulher, ele não queria mais aquela mulher, dava uma carta de divórcio, mas ela não era livre para casar de novo. Então tem uma explicação fantástica, linda para isso, porque a repudiada, lembrei, porque o repúdio é diferente do divórcio. E o pastor, no curso de teologia, ele falando que se um homem fosse casado, ele até usou essa expressão, se João fosse casado com Maria e achasse Maria gorda, ou Maria errou na hora de fazer a comida, ou não sabia varrer uma casa direito, ele a repudiava, mas não dava a carta de divórcio. Ele a repudiava. E esse repúdio era fazer com que a mulher ficasse presa nele, porém ele ficaria livre dela. Por isso que o texto vai dizer que Deus ele fez isso por causa da dureza do coração do homem. A mulher, ela ia ou se prostituir, ou mendigar, ou voltar para a casa dos pais, se ele desse a carta de divórcio. Porém, quando ele repudia, ela só tinha duas opções: se prostituir para sobreviver, ou mendigar. Essas duas opções. E esse repúdio trazia para a sociedade trazia uma impressão a respeito da mulher para a sociedade. E fazia com que a sociedade também a viesse a desprezar aquela mulher, por ela ter sido repudiada, né? Então era uma pressão muito forte sobre a mulher, né? Era uma carga pesadíssima que o homem fazia fazendo isso sobre a mulher, repudiando a mulher. E a gente observa hoje e quer associar o destaque feminino a uma ideologia hoje. Muitos cristãos associam as conquistas que a mulher teve hoje ao feminismo. Mas quem deu voz e vez à mulher não foi o feminismo, foi o cristianismo. Se a gente for a fundo na história, todas as mulheres que as feministas abraçam como feminista, não era feminista, era cristã. Então tem algumas feministas aí que tem um papel que infelizmente é muito distorcido do que a Bíblia diz. Uma das mais conhecidas, que é Simone de Beauvoir. Ela disse que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Mary Wollstonecraft, ela se casou 7 vezes e trazia meninas, adolescentes, para que seu marido desvirginasse e a pessoa olhar e associar que a mulher hoje ela tem o direito de trabalho, ela tem o direito de estudar, ela tem o direito de ir e vir como o homem tem. Associar isso ao feminismo, eu acho que com todo respeito, uma falta de conhecimento histórico e bíblico. Mas voltando ao assunto de Judá, eu acredito que ele foi um pouco negligente com a família dele. O que é que você acha disso? Eu acho que ele foi totalmente negligente, né? Porque pelo fato dele, assim, não conhecer a conduta do filho, né? Ele não entendeu que ali era um agir de Deus, né? No fato do filho dele ter morrido, ele não entendeu. Ele estava assim eu acredito, Diego, que assim, ele estava tão preocupado com o fato, com aquilo que aconteceu, porque foram fatos muito recentes, né? Ele saiu da terra dos seus pais para essa terra, possivelmente ele tinha de 23 a 25 anos. Se você for ler direitinho, você vai entender que ele tinha, se você for fazer a cronologia dos textos, você vai entender que ele tinha de 23 a 25, 26 anos. Ele saiu muito novo, né? E era natural naquela época as mulheres casarem novas, né? Com 17, 16, até nos nossos dias hoje. Hoje é que as pessoas estão com uma mentalidade mais aberta, estão dando mais um tempo para se casar. Eu mesmo fui me casar, eu tinha 26 anos. Casei velhinho, né? Mas assim, há muito tempos atrás, com 26 anos, a pessoa estava beirando quase sendo avô. Não é verdade? Então, a omissão de Judá fez com que a família dele viesse tomar um rumo. Quando Onã morre, também ele não para ver que ali também era uma intervenção divina, né? Mas ele simplesmente achou que o culpado de tudo aquilo era a Nora, né? Ele manda a Nora de volta para a casa dos seus pais, diz: olha, o meu menino é muito novo, como que ele pensasse o seguinte: deixa o bichinho crescer, que eu não quero perder ele agora, ele é muito novo, né? Mas assim,
eu entendo a postura dele de ser muito jovem para um plano familiar, né? Ele era muito jovem, perceba que se ele era muito jovem, foram fatos recentes, fatos seguidos, né? Foram mortes seguidas uma das outras, diferença pouca, né? Então o que é que acontece? Ele foi um pouco negligente, mandou, né? Vale também salientar que ele fica viúvo, né? Judá fica viúvo, por isso ele vai atrás ele vai atrás de uma prostituta para satisfazer o desejo carnal dele, promíscuo dele, né? E ele acaba encontrando Tamar, a sua nora, né? E sem saber que era ela. Sem saber que era ela, né? Porque também ela usou de armadilha, né? Ela se vestiu, ela tirou as suas vestes, para ele ela estava lá, né? E o fato interessante é que quando ele foi tosquiar as suas ovelhas, o que é tosquiar as ovelhas? Acontece o seguinte, como ele tinha algumas ovelhas, né, e ele estava curtindo o seu luto, o luto naquela época duraria uma semana. Se fosse uma mulher pelo qual ele tivesse um apego muito grande, duraria até mais de uma semana. Então, quando ele acabaram o seu luto, ele foi tosquiar as ovelhas. O que era que acontecia? Preste bastante atenção nisso aqui. Isso vai ser... Você vai pegar esse drive. O que era tosquiar as ovelhas? Ele contratava algumas pessoas, né, alguns trabalhadores, e ele ia para onde estavam as suas ovelhas e ali ele fazia uma festa. E naquela festa ele oferecia bebidas, ele oferecia algumas coisas, algumas comidas, e eles cortavam, tiravam as lãs das ovelhas. E ali ele ganhava um bom dinheiro. Quando ele fez aquilo, quando ele foi fazer aquilo, ele sai de onde ele estava e vai para um outro lugar. E alguém avisa a Tamar: olha, o teu sogro está a tosquiar as ovelhas. Então, se alguém avisou a Tamar, alguém estava sabendo do fato, do que tinha acontecido. E a Bíblia vai narrar e ela diz o quê? Que sabendo ela, né, ela sendo informada que o seu sogro estava lá, ela tirou as suas vestes, né, de luto, se vestiu como uma prostituta, mas não era uma prostituta qualquer, ela era uma prostituta cultural. E o que é uma prostituta cultural? Era uma prostituta que ela era, era sacerdotisa, né, dos deuses daquela época, onde eles iam e faziam orgias, e as pessoas que iam cultuar fazia sexo com aquela mulher, né? E o que acontece? Então ele, vendo aquela mulher, né, vestida de prostituta, leva ela e diz que quer possuir ela. Então ela vai, porque era a intenção dela, era aquela, porque ela já via que Selá já tinha crescido, né? E Selá já tinha crescido, e com aquilo ela estava esperando que ele viesse ter a consideração de entregar Selá para ela, né? Porque ela queria viver uma vida, né, de alguém de respeito. Na verdade, ela não estava fazendo, não era nem por Judá, era por ela mesmo. Era por ela estava fazendo por ela estava tentando preencher aquilo que estava no coração, era algo que era lícito para ela, mas essa licitude foi tirada porque alguém foi omisso, né? Porque alguém não se deu a entender, porque alguém não entendeu o que estava acontecendo. Então o fato é de que coisas que quando estiver acontecendo ao nosso redor, é bom nós pararmos e perguntarmos e indagarmos a Deus: Deus, por que isso está acontecendo, né? O que é que o Senhor quer me ensinar dentro de tudo isso, né? Então ele não teve tempo para parar e perguntar a Deus o que estava acontecendo, simplesmente jogou a culpa, como é tradicional de todo ser humano, culpar uns aos outros, né? O culpado nunca é a pessoa mesma, o culpado sempre vai ser o próximo, né? No dia que uma pessoa dizer: tá bom, eu sou culpado, meu amigo, tem alguma coisa errada aí. Então é bem interessante, porque a gente observa que, como o senhor falou, né, da mulher de Judá, o texto vai dizer que ela era cananeia. Isso, cananeia. Ela era cananeia. E por ela ser cananeia, a gente já vê que a gente sabe qual é a adoração dos cananeiros. É tanto que a gente vai falar lá em Mateus capítulo 15, no versículo 21,
E Deus não veio senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Isso. Que aquela mulher cananeia vinha gritando atrás dele, né? Então, a esposa de Judá morre, Judá fica viúvo e foge da responsabilidade, porque eu costumo dizer que problema não é pra gente fugir, é pra gente resolver. Verdade. Foge da responsabilidade de resolver o problema da sua nora. Então, quando ela se veste de prostituta, como está dizendo aqui no texto de Gênesis 38:15, quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era a sua nora. E ele disse: "Você quer ir para a cama comigo?" Ela perguntou: "Quanto é que você me paga?" Ele respondeu: "Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho." "Está bem", disse ela, "mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai dar o cabrito." Agora me diga aí, irmão Márcio, se ele não tivesse deixado nada de garantia com ela, o que teria acontecido com uma mulher dessa? Teria sido apedrejada, que era assim que mandava a lei. Ou queimada, né? Ela teria sido levada à praça pública, teria sido exposta, né? E teria perdido a sua vida, né? É interessante que ela pede 3 coisas pessoais, íntimas e pessoais, que representa, que fala muito sobre a identidade da pessoa, né? Ela pede o bordão, não é isso? Ela pede o que mais? Sinete. O sinete. O sinete nada mais nada menos é do que um selo. Aquele selo fala, um selo, vamos dizer, é a sua identidade. A identidade dos dias de hoje. Isso. Né? É a sua identidade, né? E o bordão tinha algo relacionado de muito pessoal, todo mundo sabia que era você através do seu bordão. Então ela pede algo que não tinha de forma de jeito nenhum para ele se esconder e dizer que não era ele, né? Então, assim, foi algo premeditado, foi algo pensado e foi algo assim para que fosse tudo alinhado no querer dela, quando houve uma omissão da parte dele. Né? Ele não estava destruindo tão somente a família dele, estava destruindo também a família da sua nora. Ele estava destruindo os sonhos de construir uma família da sua nora. Né? E você, quando fala que ela era cananeia, a gente vê quando Deus, lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, quando Deus pede a Abraão para oferecer um sacrifício, acredito que seja em Gênesis 12, depois tu vai lá e lê, porque é bom ler a Bíblia, né? Ele diz o seguinte: quando Deus pede, ele pega um novilho, pede um cabrito, pede 2 pombas, pede uma pomba e pede 2 rolas. Aí ele pede que abra a pomba no meio, porque é um pássaro pequeno, e coloque 2 rolinhas, um do lado, outro do outro, abre o cabrito e o novilho. E a Bíblia diz que Deus passaria no meio para receber o seu sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus demora. E ao entardecer, e a Bíblia fala que aves de rapina ficavam ali rondando aquele sacrifício. E ele ficava enxotando aquelas aves. Só que ele ficou cansado, porque chegou o entardecer e ele adormece. E as aves e rapinas violam aquele sacrifício. E com aquela violação vem uma sentença para ele, para Abraão. Ele diz: olha, Abraão, você não, porque você tem muito crédito comigo, mas a sua geração irá cativa. Mas quando essa sua geração for cativa, a nação pelo qual os levou cativo, eu me manifestarei com mão forte e braço estendido, que a gente sabe que foi o Egito, né? E tirarei vocês de lá e levarei para uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus. Veja só, a terra dos cananeus. Por quê? A maldade dos cananeus ainda não se completaram. Ou seja, Deus é misericordioso. Quando a gente vai ler o texto lá de Apocalipse, que a Bíblia diz assim: dei-lhes tempo para que se arrependesse de sua maldade, porém eles não quiseram. Ou seja, Deus estava dando tempo. E qual foi o tempo que Deus deu aos cananeus?
430 anos. E mesmo assim eles não se arrependeram. Né? É forte. Eles tiveram 430 anos para se arrepender. Então, como eles não se arrependeram, o Senhor tira a nação de Israel do Egito, leva para lá, e a ordem é: exterminem todo. E aqueles que não der para exterminar, expulse do meio de vós. Por quê? O Senhor sabia a maldade do coração dos cananeus. Então, sabendo da maldade do coração dos cananeus, qual era? Se eles ficarem ali, eles vão aculturar o meu povo. Porque nós temos que entender que nós temos uma cultura. Né? Nós temos uma cultura. E qual é a cultura? A nossa cultura está aqui, nesse livro. A nossa cultura está no livro chamado Bíblia Sagrada. Então, se essa cultura ela for misturada, nós passaremos a quê? O que é que Jesus disse? Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês verdadeiramente serão meus amigos, meus discípulos. Entendeu? Então, o que era que acontecia? Que nós tínhamos que fazer o quê? Tirar. Eles tinham que ter tirado aquele povo, mas alguns, a Bíblia diz que alguns não tiraram. Mais tarde, quando Josué morreu, o que houve? Houve uma grande leva de gente que voltou a fazer aquilo que os cananeus faziam: sacrificar, se prostituir, ir atrás de outros deuses que a Bíblia nos ensina na lei de Moisés que não é para fazer. E não só na lei de Moisés, como isso também, né? Jesus diz que nós não podemos agradar os dois senhores. Isso não, já deixou de ser lei de Moisés, é lei cristã, né? Então, meu irmão Márcio, a gente destaca aqui, a gente chega a uma conclusão que já Judá, ele começa errado e quer terminar errado. Mas só que tem uma intervenção divina, porque Deus ele usa o nosso erro a nosso favor. A Bíblia diz que Deus ele transforma as experiências amargas em doces, né? Ele usa, né, justamente a nosso favor, porque a gente vê que Judá ele fugiu da responsabilidade, como Onã ele não queria, como o texto está dizendo, que ele derramava o sêmen no chão para não dar descendente a seu irmão, que é tanto que a gente falou que depois virou até ratificou, né, na lei de Moisés, aqui em Deuteronômio, só achar, não é difícil de achar não, Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Esse dever é explicado em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, que quando um homem casado com uma mulher, ele morrer sem deixar filho, seu irmão tinha por obrigação de ir lá para gerar descendente, e Deus mata ele por ele ser tão mal, ou não, foge da responsabilidade de gerar o descendente de seu irmão, derramando o sêmen no chão, e Deus também não se agrada do que ele fazia. Na tua visão, irmão Márcio, o que é que isso quer trazer para nós? Qual a explicação que isso quer trazer para nós? Segura aí que essa é forte. Vamos lá. Quando ele tinha relação com a esposa do seu irmão para trazer descendência e ele jogava o sêmen no chão, sêmen é o quê? Semente. Né? Daquela semente era que nasceria, entendeu? Daquela semente era que nasceria aquele que seria, que entraria para a genealogia de Jesus. Ou seja, qual era a maldade dele? Ele estava retardando a vinda do Messias. Entendeu? Retardando a vinda do Messias. Ele estava simplesmente retardando ou tentando retardar, né, a vinda do Messias. Porque era da descendência de Judá que veio o Messias. Né? Então, veja só como isso é interessante. Então, dentro daquilo que você falou, quando ele está retardando a vinda do Messias, o que acontece?
como Judá não entregou Selá para se casar com Tamar, Deus pega aquele filho que é nascido dele e ele entra dentro da genealogia. Se você for ler lá em Mateus, lá em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, você vai dizer, porque eu não lembro como é o nome dele agora, que é filho de Judá, Pérez. Pronto, Pérez. Pérez, filho de Judá, como a sua nora Tamar. Então, sim, pode perguntar. Não, pode continuar. Então, o que é que acontece? Quando ele estava fazendo aquilo, ele simplesmente estava tentando atrasar a vinda do Messias. Entendeu? Essa era a maior maldade do coração dele. Porque eu acho interessante um chamado. Ninguém quer responder a um chamado. E Deus só chama aquele que não quer. É impressionante. Se você for ler em toda a história da Bíblia, a gente vai ver. Deus chamou Jeremias. Jeremias disse, não, Senhor, eu não faço de uma criança. A gente vai ver que poucos se dispuseram aí. Porque o chamado é algo que machuca. O chamado é algo que faz você chorar, que muitas vezes lhe faz com que você esteja errado, se sinta errado, mesmo você sabendo que está certo. Não é verdade? Você se dá o direito de dizer, tá bom, eu estou errado, mas mesmo você sabendo que está certo. Para quê? Para que você cumpra o seu chamado. Né? Então, assim, Deus tinha escolhido Judá. Né? A gente vê assim, a gente poderia dizer, nossa, Deus poderia ter escolhido José. A história de José foi maravilhosa, né? A história de José foi linda, mas Deus não escolheu José. Deus escolheu José para um tempo determinado. E José também não deixa de ser não deixa de ter, Cristo, né? como alguém o quê? Como aquele que administrou, aquele que salva, né? Porque quem foi vendido pelos seus próprios irmãos? E aquele também que foi preso sem falar nada. Aí a gente sem culpa, né? Sem culpa. Tudo isso a gente vê uma tipificação de Cristo em José. Então, assim, Diego, então quando Onã ele faz isso, ele simplesmente está abrindo mão de um direito, trazer o Messias. Ô, irmão Márcio, isso vale dizer que pessoas que estão no mesmo barco, caminhando para o mesmo lugar, navegando para o mesmo lugar, querendo que o barco afunde? Com certeza. Com certeza. E eu vou dizer a você, olha, Jesus, quando ele começou a fazer milagres, quem foi que se opôs a ele? Seus próprios irmãos. Não estou falando com os seus próprios irmãos, não estou falando em relação ao próprio irmão de sangue. Os irmãos de sangue tiveram sua parcela. Estou falando nos irmãos de nação, né? Nos irmãos de nação. Quem deveria dar a mão para o ministério dele avançar, estava remando contra. Os escribas e os fariseus. Por quê? Por inveja. Entendeu? Então você jogar a semente no chão hoje, né? Você jogar a semente no chão hoje é você não querer a vinda de novo do Messias. Né? Nós estamos pregando o evangelho para quê? Coloca aí nos comentários. Para que você prega o evangelho? Para que eu e Diego pregamos o evangelho? Qual é a intenção de nós pregarmos o evangelho? Se não for para a volta do Messias. Se a gente for olhar lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24 diz, vai falar sobre terremoto, maremoto, guerra, rumores de guerra, mas nenhuma dessas aí simboliza a volta do Cristo. Mas quando diz assim, quando esse evangelho for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Né? Então nós estamos na terra para quê? Para a proliferação do evangelho. Então, Diego, quando eu me oponho ao seu crescimento espiritual, eu estou fazendo com que? Jogando a semente no chão e retardando a volta do Cristo. Meu Deus, isso é forte demais. Quando eu detenho você
de não fazer algum desígnio dentro daquilo que você foi chamado, eu estou fazendo o quê? Retardando a volta do Cristo. Eu não estou diferenciando de Onã. A maldade do coração de Onã nos dias de hoje é nítida. Não precisa você ir muito longe para ver guerras dentro das nossas igrejas. Os nossos altares, hoje a internet hoje se tornou um ringue, onde pessoas vão à internet, veja só, as pessoas vão à internet querer provar quem está certo e quem está errado. Onde o objetivo é um só, né? O objetivo, qual é o objetivo? Pregar e pregar a Cristo. Eu me entristeci muito, Diego, eu já tinha ouvido isso algumas vezes, mas eu me entristeci muito pelo fato do seguinte, os grandes ministérios hoje, os ministérios conhecidos no Brasil hoje, existem muitos ministérios grandes, e assim, eu ouvi de um pastor o seguinte: eu não permito que obreiro meu vá pregar em outra denominação se eu não souber quem é. Pronto, vamos lá. Aí tudo bem. Mas vamos lá. Aí eu fui e perguntei, por quê? Eu sou curioso. Por quê? Ele disse, porque pode ser alguém que se rebelou contra o nosso ministério. Perceba que o forte é o ministério, não é o evangelho. Pode ser alguém que se rebelou contra o nosso ministério, abriu um outro ministério, tá entendendo? E eu tô cooperando para o crescimento do ministério dele. Meu irmão, pelo amor de Deus. Não faça um negócio desse, não. Não faça um negócio. Você tá jogando sua semente no chão. Você tá jogando sêmen no chão. Você não tá querendo gerar filhos para o reino. Você tá entendendo? Então, o que foi que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse, olha, não importa a forma que Cristo seja pregado. Se por vanglória, por contenda, por dissensão, o que importa é que ele seja pregado. Verdade. Não é verdade? Então, se Cristo for pregado, o apóstolo Paulo está falando aquilo e eu acredito, que eu sinto que o coração dele estava vibrando, dizendo, porque enquanto Cristo estiver sendo pregado, eu tenho a certeza que quanto mais rápido ele for pregado, mais rápido ele vem. Tu fala depois. Segura aí. Tem um fato interessante de um homem ali em Campina Grande, no centro de Campina Grande. Ele bota a Bíblia debaixo do braço. Aquele homem já me irritou tanto, mas quando eu vejo ele hoje, dá vontade de dar um cheiro nele. Ele bota a Bíblia debaixo do braço, aí ele pega um radinho pequenininho, aí bota um fio com um microfonezinho aqui, aí sai, o homem tá vindo aí, tá se cumprindo tudo que está escrito aqui, ele vai acabar com tudo. E eu digo, meu Deus, esse homem só sabe dizer isso. Ele não tem outra coisa para dizer, não. Mas uma vez o Espírito Santo me pegou, ele disse, pelo menos ele está falando, pelo menos ele está pregando. Ele está dizendo algo de errado? Não. Tudo isso aqui, a Bíblia diz, os céus e a terra passarão. Ele está dizendo aquilo que Jesus disse, que os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Ele não está exagerando, ele não está mentindo, ele não está pregando algo. Então, se eu chego lá e mando ele se calar, o que é que eu estou fazendo? Jogando semente no chão. Se eu vejo um grande potencial para crescer ministerialmente, porque é isso hoje o que apodrece os ministérios de hoje, é essa quebra de braço, né? Essa quebra de braço em a pessoa querer parar. Eita, Diego está crescendo, Diego está aparecendo, eu vou logo botar um freio nele, vou logo botar o pé nele, que é para ele entender que quem manda aqui sou eu, isso, meu irmão, isso não existe. Isso não existe. Não existe você dizer que quem manda na igreja é Jesus quando você bota a sua mão lá. Tá entendendo? Quando você freia alguém para crescer, quando você difama alguém porque está crescendo, porque você torce por alguém por inveja porque alguém está crescendo. E agora me responde uma coisa, você que está aí nos ouvindo. Se Paulo tivesse alguém que viesse a se opor a ele, teve oportunidade, sim ou não? Teve. Quem foi que apresentou Paulo ao povo? Barnabé, né? Barnabé.
Você já imaginou se Barnabé tivesse esse sentimento? De dizer, não, Paulo vai se tornar maior que eu. Não, de forma nenhuma, não. Isso não dizer, não. Barnabé, ele fez questão de apresentar Paulo ao povo quando todos temiam a Paulo. Quem queria dar oportunidade a Paulo, Paulo disse, não, irmão, calma, tá aqui o rapaz. Não, mas ele matava crente, ele perseguia crente. Não, mas ele teve um encontro com Jesus. Agora ele é um homem salvo, né? Ananias vai pregar para Jesus dizendo, mas Senhor, o Senhor não sabe a maldade que esse homem fazia. Parecia que quem era Deus era Ananias e Jesus era um mal informado, né? Estava lá dizendo, não, o Senhor não sabe quem é esse homem aí, ele mata os crentes, ele persegue os crentes. E Jesus diz, não, Ananias, vai lá, porque o que eu acho lindo nessa passagem, que é quando ele diz assim, que eu mostrarei a ele o quanto ele deve padecer. Jesus não disse, eu mostrarei a você o quanto ele irá padecer. Jesus disse, eu mostrarei a ele. Então Jesus deve satisfação a quem está chamando. Tá entendendo? Ele não deve, ele dá satisfação. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, irmão Márcio. A gente vê que toda essa história de Judá, né? Dos filhos dele, a maldade dos filhos dele, a irresponsabilidade dele de não deixar Selá se casar com Tamar, resulta nesse coito dos dois. Uma coisa feia, um emaranhado de... Tamar, ela, para livrar o seu nome, a sua descendência, tanto que quando ele mandou o amigo dele lá e levar o cabrito para ela, que saiu procurando lá na rua. Ei, você viu aquela prostituta que ficava aqui à beira do caminho? E ninguém, não vi nenhuma prostituta aí não. Depois de 3 meses, vai saber que ela tá grávida. E chega a notícia no ouvido de Judá. Notícia ruim corre rápido. Chega a notícia no ouvido de Judá dizendo, a tua nora desonrou tua família, viu? Ela tá grávida. Aí ele diz, vai lá e diz, tira ela para fora que agora ela vai ser queimada. Eu observo aqui, irmão Márcio, o senso de justiça do ser humano. Muito grande. O senso de justiça do ser humano. O que é que tu acha aqui desse senso de justiça dele? O mesmo senso de justiça que teve Davi, né? Só que aí ele estava sendo calado por uma mulher. Veja só, ele foi calado por uma mulher. Davi foi calado por Deus, né? Através do profeta Natan. Esse homem é tu, Davi, né? A justiça do homem, o senso de justiça. Por quê? Quem mais cometeu injustiça foi Judá. E agora ele está se achando injustiçado, né? Quem mais cometeu injustiça foi ele. Aí agora ele está se achando injustiçado e quer resolver a injustiça alheia, né? Aí o lindo da história é que ela passa na cara, olha, de quem é esse bordão? De quem é esse? É do homem pelo qual é o pai dessa criança que eu estou esperando. Aí é justamente aí onde ele diz, mais justa ela do que eu. Tem um texto aqui interessantíssimo. E enquanto tu procura, aí a gente vai meditar. Mais justa ela do que eu. Por que ele não disse, vocês podem me apedrejar ou podem me queimar? Né? Porque agora ele está fugindo da responsabilidade que era a lei. Ele está fugindo da lei. Ele está se esquivando da lei. Então, o que é que a gente aprende com isso, tia? Que é mais fácil a gente aplicar a lei para o próximo do que para nós mesmos. Isaías 64, verso 6. Minha versão é linguagem atualizada. Aí diz assim, todos nós nos tornamos impuros. Todas as nações, boas ações são como trapos de imundícia. Somos como folha seca, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carrega para longe. Então, quando é com a gente, quando é a gente que estamos como vítima, a gente quer que Deus use de justiça. É verdade. Quer que Deus use de rigor. Quer que Deus castigue.
quer que Deus se vingue, mas quando a gente peca contra alguém, a gente quer misericórdia, perdão, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aí a gente se lembra do fruto do Espírito, né? A gente quer tudo isso. É verdade. Quando é da gente para alguém, mas quando é de alguém com a gente, a gente trata logo de se humilhar. A gente fala de algo que a gente não tem a maior moral, eu posso dizer assim, de falar, que é de justiça. É verdade. Porque Deus olhou do céu e disse que não há nenhum justo sequer. Paulo ratifica isso em Romanos capítulo 3, que não há nenhum justo. Pois todos pecaram. Não há nenhum justo. Então, por mais que a Bíblia ela fale esses textos, a gente temos que entender que a gente não somos justos, a gente somos justificados. É diferente. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 19, está aqui o texto dizendo aqui, Romanos 5, 19, e diz assim: pela injustiça de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela justiça de um, muitos serão feitos justos. Então, pela injustiça de Adão, todos foram injustos, todos herdaram a injustiça, mas pela justiça de um, muitos serão justificados. Então, o senso de justiça de Judá é muito interessante aqui a gente destacar, porque observa a genealogia feminina de Jesus. Tamar, Raabe, uma prostituta que não fazia parte do povo de Deus. A gente tem Ruth, que também não fazia parte, uma moabita. A gente tem Tamar, uma nora que tem relação sexual com o sogro, e também não é. A gente tem Batseba, uma mulher que tem um filho de fruto de adultério. E a gente tem Maria, uma jovem que engravida antes do casamento. A mais assim, longe daquilo, mais assim, vamos dizer, perfeita, né? Dentre elas. Mas a gente, olhando com a nossa visão superficial, Márcio, qual dessas mulheres a gente abraçava nas nossas congregações? É difícil. Difícil. Entendeu? Muito difícil. Então, Deus, ele tira proveito de tudo. Deus, ele tira proveito de tudo. Porque quando Tamar, ela vai ter um filho, descobre que ela está grávida de gêmeos. Aí Zera vai, coloca a mão para fora. Já sai brigando ali. A parteira vai, pega uma fita vermelha e dá um laço de esse nasceu primeiro. Mas só que tem uma briga lá, e quem nasce primeiro? Pérez. É justamente aí onde o Senhor falou naquela hora. Enquanto tinha um que estava querendo atrasar o lugar do outro, a vinda do Messias, tem dois querendo sair para ver quem ia ser. Eita, aí você pegou pesado, aí você foi fundo, foi profundo. Tem dois querendo sair, que é para trazer ele o mais rápido possível. E interessante que o significado do nome Pérez é aquele que abre o caminho. É forte. Porque... perceba uma coisa, Diego. O significado do nome Pérez, só um segundo. O significado do nome Pérez, aquele que abre o caminho, ele abriu o caminho para quem? Para o Messias. Não, ele abriu o caminho, no momento ele abriu o caminho para o seu irmão. Isso. Então nós precisamos hoje de Pérez na nossa geração. A nossa geração está carente dessas pessoas que abrem o caminho para os outros passarem. Nós não precisamos de acusadores, e hoje o que nós mais temos nas nossas congregações são pessoas acusadoras. São pessoas que fazem questão de expor o seu defeito para lucrar em cima daquilo que você é. Né? E como você falou, qual dessas mulheres nós abraçaríamos, né? Aí é onde entra a graça, né? Às vezes uma vez eu vi um comentário na internet: se você for olhar a genealogia do Messias, você vai ver tanta coisa, não sei o que, uma mulher, a partir do não sei o que. Isso é graça, meu povo.
Isso é graça. A graça não se explica. A graça se abraça, a graça se vive, a graça você mergulha de cabeça nesse dom, nesse amor. Isso é graça. Né? E graça é um favor imerecido. Esse povo não merecia. Tu merece? Eu mereço? De forma nenhuma. Né? Vai lá. E a gente observa isso aqui, isso é tão maravilhoso, porque tem essa luta ali dos dois no vento ali, para ver quem ia nascer primeiro. Quem ia nascer primeiro. Então, Pérez, ele nasce primeiro, tanto que vai estar retratado justamente como o senhor falou, lá em Mateus capítulo 1. E Ruth também, né? Que a esposa de Boaz, que é vó. Remidor, né? Que é vó do vó de Davi. Vó de Davi. E Boaz, que é filho de Pérez. Boaz, que é filho de Pérez. Porque Boaz ele fez justamente o que o tio dele não queria fazer, que era remir o povo, que era casar, ter relação sexual, porque Boaz teve relação sexual com Ruth para garantir o nome dela, para garantir a genealogia. A genealogia. E tem mais, e Boaz não era irmão do marido de Ruth. Boaz era primo. Porque o irmão lá, que tinha a obrigação de casar, não quis casar. Justamente para não dar o direito a ela. Para não dar o direito a ela, né? E para não perder o direito dele. Porque é aquilo que eu disse no início, né? Porque se ele dá o direito a ela, ele perderia, do seu filho primogênito, ele perderia todas as regalias de ser o primogênito, de herdar, de questão de herança, né? Então a gente vê, né, dentro dessa situação, o que significa quão longe foi Boaz, né? Ao ponto de casar com Ruth, que Ruth sendo casada com uma prima, um primo dele. Então a gente vê que teve essa luta dos dois ali, como também teve a luta de Jacó e Esaú dentro do vento. E ali Deus já tinha falado que o menor dominaria sobre o maior. E se a gente observar, nem sempre estar em primeiro lugar quer dizer alguma coisa, não. De forma nenhuma. Porque Caim e Abel, quem nasceu primeiro? Caim. Deus recebeu a oferta de quem? De Abel. Jacó e Esaú. Jacó, que foi o escolhido. Pérez e Zera. O primogênito lá era Zera, porque foi colocado a fitinha justamente para saber que ele tinha nascido primeiro. Por mais que Pérez ele tenha nascido primeiro, mas o primogênito foi o que botou a mão para fora. Deus escolheu quem? Pérez. Então, nem sempre estar em primeiro lugar quer dizer que a pessoa é melhor do que ninguém, não. Nem sempre. Verdade. Porque a gente observa tudo isso. Homens falhos, homens que pecaram, homens que muitas das vezes erraram na caminhada, mas como o Senhor disse, a graça de Deus, ela antecede a lei. Se não fosse a graça, a gente não estaria aqui hoje, não. Não fosse essa graça maravilhosa, o que seria de nós? Uma vez, Diego, eu citei um exemplo para Diminha, né? Eu estava ali em Torre Forte com Diminhas e eu disse uma coisa a Diminhas. Eu disse, Diminhas, o interessante, quando você olha de longe para essa igreja, quem é que você vê? A luz, né? Quem clareia de longe é a luz. Quem dá o norte para a pessoa é a luz. Então todo mundo quer ser luz. Mas para essa luz brilhar, tem uma pedra na sapata, segurando o peso. Tem tijolo sobre tijolo, até essa luz ser posta em cima. Né? Então, todos os trabalhadores dentro da obra de Deus, ele merece respeito. Todo trabalhador dentro da obra, ele merece respeito. Né? Porque, olha, um pastor lá no altar pode dar uma palavra
e uma pessoa que está lá na nave da igreja nunca mais querer voltar na igreja, sim ou não? Sim. Mas um porteiro pode dar um abraço naquela pessoa e trazer uma palavra para ela, que mesmo ela ouvindo aquela palavra, ela pode voltar para a igreja por causa da atitude daquele porteiro. Sim ou não? Sim, com certeza. Então todo mundo é importante dentro da obra de Deus. Cada um tem seu papel. Cada um tem seu papel. Cada um tem seu papel dentro da obra de Deus. Entendeu? Então, nós não podemos, de forma nenhuma, estar jogando a semente no chão. Qual é o nosso dever? Fortalecer uns aos outros. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 diz: vós que sois fortes, né? Tende paciência com os mais fracos. Suportai os mais fracos. Aí uma vez eu fui lá na oficina e o presbítero Vando, ele veio me explicar o que é aquilo. Aquilo foi tremendo, foi lindo. Até hoje eu me emociono com aquilo. E ele disse a seguinte frase: quando o Paulo está dizendo aquilo, ele não está dizendo para vós que sois fortes, suportai aquele que lhe enche o saco. Suporte, não, olha, eu estou por aqui, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Não é isso. Suportar ali está no verbo de dizer: seja suporte, seja um descanso, né? Isso. Pegue pela mão. A gente vamos trazer para a nossa cultura. Quando uma vaca está ruim das pernas, o que é que se faz? Coloca uns pau de um lado e de outro, coloca assim em forma de, né? E coloca o animal no meio, que é para manter ela de pé. Então, nós precisamos ser suporte. Por quê? Porque lá fora tem um monte de gente que às vezes nem quer vir para a igreja, porque quando olha para a igreja, vê as brigas, vê as contendas, vê os disso, vê os burburinhos, vê as coisas e diz: eu vou querer lá entrar nessa confusão, nada. Muitas vezes nós estamos espantando quem está dentro da própria igreja, porque a gente está querendo ser o maior do que o outro. Mas isso é de hoje? Nunca foi. Nós vemos durante toda a história da Bíblia, você acabou de citar alguns exemplos. Certa vez Jesus está caminhando com seus discípulos, Jesus está com o ouvido ligado. Você estava arrozoando a respeito de quê? Não, que a gente estava discutindo quem era o maior. Jesus disse: ah, é? Vocês estão discutindo quem é o maior? Você quer ser o maior? Quer? Você quer ser o maior? Então seja o menor. Seja servo. Quer ser maior? Aquele que quiser ser maior, sirva aos outros. E ele vai dar exemplo. Entendeu? Então hoje, maior não é aquele que se senta lá e você vai servir um copo de água a ele, não. Maior é quem está servindo um copo de água. Porque quase ninguém quer fazer mais isso hoje. O próprio disse: eu vim para servir, não para ser não servido. Para ser servido. E ele serviu? Serviu. Ele lavou os pés dos discípulos. É um serviço visível, né? Mas aí a gente vê quando ele está lá na casa de Marta e Maria. O que é que Jesus está fazendo lá? Ele está servindo ou sendo servido? Mas na casa de Maria? Sim. Mas na casa de Maria ele está sendo servido, né? Ele está servindo. Na casa de Marta e Maria ele está servindo. Marta, tu andas preocupadas com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Mas só uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Ele estava servindo. Então por isso que é bom ter professor, né? Ele estava servindo, né? Quando Jesus chega lá Jesus está lá no poço, que a mulher chega, a mulher samaritana. Ele pediu o quê? Um serviço dela. Ela negou. Então, se ela nega o serviço, ele faz o quê? Eu vou servir a você, então. Quando os discípulos chegam: mestre, o senhor não comeu ainda. O senhor não bebeu nada ainda. A minha comida. Ai. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer aquilo para que eu fui enviado. Ou seja, fazer a vontade do Pai que me enviou. É isso, Diego. É isso. Então o que é que acontece hoje?
Um grande êxodo tem acontecido nas nossas igrejas porque pessoas têm deixado de pensar assim. O que é que tem de mais eu ver em você um potencial e investir em você? O que é que tem de mais eu ver você crescer? Porque hoje, para as pessoas, você só tem sucesso se você for pastor de uma mega congregação. Mas para Deus, o que importa, Samuel Mariano diz, o que importa é qualidade, não quantidade. Vai ver, é um monte de gente desgarrado. Não estou pregando contra as grandes congregações de forma nenhuma. Que cresçam na graça e no conhecimento. Mas muitas vezes não tem aquele contato. Entendeu? Porque para mim, ser um pastor, eu tenho que saber o nome da ovelha, tenho que saber o nome da ovelha, o cheiro da ovelha e onde a ovelha mora. Os pastores de hoje não querem saber disso. Os pastores de hoje, muitos, não estou generalizando, porque tem muitos pastores feras aí, homens de Deus, entendeu? Que tem esse contato, que vai atrás, que sabe onde você mora, sabe o seu nome, sabe o seu cheiro. Você está entendendo? Enquanto hoje muitos querem só tosquiar a ovelha, entendeu? E hoje está acontecendo o quê? Um êxodo dentro das nossas igrejas. Muitas pessoas estão indo embora por falta desse acolhimento, por causa dessa briga, por causa dessa contenda. Quantos homens que você vê que tem chamado que estão feridos? Se você for olhar hoje na nossa comunidade, você conhece muitas pessoas que foram feridas e hoje não está mais no nosso meio. Pessoas que pregam. E você sabe que prega bem. Pessoas que louvam. Entendeu? Pessoas que sabem ir atrás, que sabem cuidar, que tem uma palavra certa, na hora certa, no momento certo. Mas tem pessoas hoje no nosso meio que estão feridas, meu irmão. E está sem ser tratado. Então nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar e entender que nós estamos aqui é para que o Messias venha o mais rápido possível. Maranata. Maranata. E Jesus não vai voltar se a igreja não der as mãos. Que retardo é esse? De um ministério não pregar no outro ministério. Que abuso é esse de proibir você de visitar outro ministério? Isso é abuso. Isso é abuso. Eu vou para a igreja. Não, vai não, fica aqui. Isso é abuso, meu irmão. Isso é abuso. Isso é usurpação de poder. Deixa a pessoa livre. Amém? Vai, fala. Sim, aqui que nós estávamos falando naquela hora a respeito do irmão perder o direito, né? Da primogênita. Da bênção, né? Da bênção. Em Ruth capítulo 4, Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque. No caso, era que tinha que casar com Ruth. Aquele de quem Boaz havia falado. Né? E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui, sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou dos pais de Moabe e está querendo vender as terras que era do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com vocês sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre esta terra na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é
primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terás de casar com Ruth, a viúva de Moab, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Justamente o assunto que a gente estava falando. Nesse caso, não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália de Boaz, antigamente em Israel, para fechar um negócio de compra ou de troca de propriedades. Uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Então, é justamente sobre isso que a gente estava falando. O parente mais próximo que devia casar com Ruth, ele se negou a se casar por causa de uma herança. Porque justamente aqui, Márcio, tinha o ano sabático. Em Levítico 25 vai falar do ano sabático. Toda a propriedade que quando Noemi saiu da casa do pão e foi para Moab, ela sai de Belém, que significa casa do pão, vai para Moab, que tem aquela fome, ela tinha arrendado as suas terras, ou vendido as suas terras. Depois de 7 anos, a terra tinha que voltar para ela. E o parente mais próximo de Elimeleque não quis dar esse direito. Então Boaz disse, como redentor, como tipificação de Cristo, como eu amo Jesus. Eu compro, eu assumo aí toda a responsabilidade. Porque quando Jesus Cristo estava naquela cruz do Calvário, ele disse: tetelestai, o meu, o seu e o seu pecado foi sobre ele. E foi por isso que a gente estamos aqui. Ele comprou, ele pagou. Com preço de sangue. Com preço de sangue, ele pagou a minha, a sua, a nossa redenção. E foi justamente esse papel que Boaz fez. É tanto que depois vai lá falar a genealogia: Boaz, Jessé e Davi. Veja só o que o outro perdeu, né? Pra você ver, né? Poderia estar na genealogia, né? Sendo visto de uma forma diferente. Mas foi só mais um. Por quê? Por egoísmo. Se ligar nas coisas de aqui, né? Porque ele disse: atrapalhará a minha herança. Ou seja, alguém que não quis abrir mão. Então, para se chegar a Cristo, temos que abrir mão. Não existe outro caminho. Porque não é eu abrir mão de um desejo, de uma prática que vai me salvar. Não é isso. Quem me salva é uma pessoa, é Jesus Cristo. Verdade. Mas quando eu abro mão de um desejo, quando eu abro mão de uma atitude por causa de Jesus Cristo, isso mostra que eu sou uma pessoa salva. Amém. E aí, irmãos? Mais alguma coisa para complementar aqui essa história? Não, Diego, só eu achei interessante que ele chamou as 10 pessoas, 10 testemunhas, né? Para que fosse tratada aquela situação ali. E é uma coisa que a gente deveria aprender também, antes de se tratar qualquer situação, de se chamar algumas testemunhas. Porque o que tem disseminado hoje no nosso meio é o famoso disse-me-disse. Não, foi fulano que me disse. Não, foi ciclano que me disse. Não, mas ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Então, isso fala de caráter. Boaz, ele teve caráter bastante, ele foi bastante cuidadoso sobre a situação, e não existe redenção se você não abrir mão de algo. Não existe redenção sem redentor. Né? Sem redentor. E não existe, se você não renunciar, você tem que renunciar.
tá bom? Tá bom. Então, você que ficou com a gente aqui até o final, eu agradeço por você ter chegado até aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai somar muito na sua vida. Ele vai somar muito. Coloca aí nos comentários o próximo assunto que você quer que a gente fale aqui. Se alguma pessoa pensa diferente da gente, está aberta a oportunidade para se expressar. Esse não é um canal de um teólogo, não. Pelo contrário, a gente somos todos aprendizes das Escrituras Sagradas e estamos aqui justamente para trazer clareza da Bíblia. Então, fique com essa palavra, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, não vai custar nada para você. E valeu, a paz do Senhor Jesus.